Fala pessoal, vou falar para vocês aí o que acontece dentro de uma família quando se tem o analfabeto funcional raivoso, né? Muitas vezes tem aquela pessoa ali que ela acha que ela tem mais direito do que outras pessoas, onde ela pode exercer a sua raiva com plenitude, né? Então, essa pessoa muito raivosa, o que ela faz? Ela vai tentando minar você. Ela larga uma coisinha aqui, ela larga uma coisinha lá e ela vai indo. Ela é uma pessoa extremamente agressiva, passiva. Só que a sociedade, o que ela fez? Ela resolveu passar a mão na cabeça do agressivo passivo, né? As pessoas acham, não, mas essa pessoa é super legal, ela é carismática, ela conversa com as pessoas, ela aparenta ali ser humilde, ou então é porque ela de repente trabalha a semana toda, tem um trabalho meio difícil, daí eu tenho que respeitar essa pessoa, né? E aí a sociedade ela vai passando a mão demais na cabeça dessa pessoa e essa pessoa ela acaba sendo endeusada, né? Ela se torna o grande Deus e quando essa pessoa comete ali as suas atrocidades, quando ela é agressiva, quando ela te larga desaforo, ou então quando ela te bate, ela é tratada como uma santa, simplesmente porque ela trabalha. Então, esse é um problema assim gravíssimo, tá? As pessoas estão empurrando isso com a barriga e isso aí não pode continuar, porque isso aí prejudica vidas, né? Pessoas são prejudicadas e ninguém fala nisso, né? Então, só porque a pessoa, assim, de repente, ela aparenta ter menos conhecimento, ela, na hora de se expressar, ela parece ser mais humilde, ou então, porque ela tem um pouquinho mais de carisma, essa pessoa, assim, ela sempre é muito bem acolhida, né? E quando tem aquela pessoa, assim, que ela é mais reservada, que ela fala menos, né? Que ela procura aprender alguma coisa, essa pessoa ela sempre, né, tem que acabar passando aí por inúmeras provações e ela tem que ir para esse tribunal, né? E ela tem que estar o tempo todo se justificando. Então a pessoa ela precisa se justificar porque que ela está estudando, ela precisa se justificar porque ela não pega dinheiro público, ela precisa se justificar porque ela larga uma porcaria de um curso, ela está fazendo um curso, aí todo mundo que muitas vezes está nesse curso está cagando, por exemplo, para a educação, ou está cagando para a segurança, está cagando para a saúde, e ninguém fala nada, aí quando essa pessoa se posiciona, ela se torna daí a pior pessoa do mundo. Então, esse é um problema aí extremamente central na sociedade, né? Então, a pessoa ali que ela é simpática, ela é sorridente, ela muitas vezes ela não tem muita vontade de olhar para as dores da vida como ela deveria olhar, ela é tratada muito bem. Então as pessoas olham e dizem, não, esse cara aí é o bacana. Esse cara aí eu vou tratar super bem, eu vou ser legal com ele. Só que aquele lá, ó, tá vindo aquele lá, ó. Tô vendo aquele lá que tá vindo. Ih, meu Deus, ele tá com o livro na mão. Se ele tá com o livro na mão, ele deve ser aí um bruxo, ele deve ser, sei lá, um mago, ele deve trabalhar no mundo da fantasia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ser fantasioso com ele. Eu vou tratar ele como se ele fosse um idiota, né? E aí as pessoas tratam a pessoa que tenta levar a verdade para os outros como um idiota, trata ali a pessoa que tenta levar ali conhecimento para as pessoas como uma pessoa que é louca. E aí, no final das contas, nós estamos dentro de um manicômio e a gente não percebe, né? Só que esse manicômio ele é um pouco diferente. Esse manicômio ele está a céu aberto, né? E aí você não sabe quem é o mais louco, você não sabe quem é o menos louco e você convive nisso. E aí você muitas vezes acaba não podendo ser você, ou você acaba tendo que ser você parcialmente.
E aí muitas vezes você tem que se utilizar de um artifício. E esse artifício nós chamamos de máscara. Que máscara que é essa? Máscara social. Porque você nunca pode ser você mesmo, né? A sua liberdade, ela é sempre restringida. Então, esse é um conhecimento com profundidade que não é eu que criei agora. Isso aí você pode achar em livro de psicologia, você pode achar em livro de dramaturgia, que você vai saber que antigamente o teatro era feito com essa ideia, né? Com essa ideia de trazer uma persona para as pessoas conseguirem muitas vezes entenderem problemas complexos, né? E esse problema complexo aí, ele é grave. Ele é muito grave, tá? E isso aí acaba impedindo que a sociedade ela se realize, né? Que a sociedade ela seja sociedade. Porque se todo mundo vive com uma máscara, se muitas pessoas têm medo de muitas pessoas, se a pessoa acha que uma pessoa que está andando na rua é uma inimiga, aí é mais complicado, gente. Porque se nós precisamos de um número gigante de pessoas envolvidas na melhora das coisas e as pessoas saem na rua muitas vezes usando máscara, muitas vezes achando que uma pessoa é inimiga, muitas vezes tentando se proteger, muitas vezes deixando de ser quem elas são, você acha que através da mentira, da ausência de personalidade, a gente vai conseguir trazer alguma coisa diferente para a sociedade? Aí você vai me dizer assim, não, mas então tu está dizendo que o problema são todas as pessoas e nunca é o político. Não. Existe um problema político grave. Esse problema ultrapassa mais de 60% dos problemas da sociedade, tá? O problema político. Só que tem uma outra parte que a gente controla, que é o quê? Nós mesmos e as relações que a gente tem com as pessoas. Eu posso controlar o tipo de relação que eu vou ter com a pessoa X, com a pessoa Y, com a pessoa Z, né? Com fulano de tal, com Beltrano. Então eu tenho capacidade de ter controle sobre a forma que eu vou me relacionar com uma pessoa, como eu vou me relacionar. Só que quando não existe essa consciência, esse entendimento, quando a gente não consegue compreender que precisa existir esse processo de maturação, essa busca pela maturidade, a pessoa ela tem que amadurecer. Ela não pode passar a vida toda fazendo as mesmas coisas. Por que ela não pode ficar fazendo sempre as mesmas coisas? Porque quando eu começo a fazer as mesmas coisas, eu tô deixando de trazer alguma coisa diferente para as pessoas. Muitas vezes eu posso, ao me desenvolver, eu posso resolver o problema de uma pessoa. Então a pessoa ali, ela muitas vezes precisa de um conhecimento, ela às vezes precisa de uma solução criativa para um problema, e você entra nesse túnel de repetição. Você repete tudo. Às vezes você sai repetindo notícias, às vezes você sai repetindo resultado de algum esporte, ou então você sai repetindo padrão de comportamento de artista, padrão de comportamento de atleta, padrão de comportamento de várias personalidades, né? Vamos chamar assim. E aí você deixa de ser você mesmo. E aí vem sempre aquela ideia, né? Ah, se você se esconde, se você deixa de ser você mesmo, você então é o grande sábio.
Então muitas vezes você acaba passando por um sábio, né? Simplesmente porque você fica ali restringindo o que você é, fazendo as coisas ali de maneira extremamente discreta, justamente porque você não quer se incomodar, né? E eu não tô dizendo que você tem que pegar uma bandeira e ir pra rua agitar. Eu não tô dizendo que você tem que pegar armas. Eu não tô dizendo que você tem que, sei lá, montar um exército e sair fazendo coisa, não. Não tô dizendo isso, não. Tô falando que você precisa superar essa questão da liberdade, né? Porque isso aí tem a ver com liberdade. Quando você não entende até onde você pode ir, fica mais difícil de você ter liberdade. Porque você precisa conhecer a si mesmo para você saber até onde você pode chegar. E aí você precisa atingir esse nível de maturidade para você conseguir ser você, né? Então você precisa passar por um processo de conhecer a si mesmo. Então você tem que se conhecer. Depois você tem que entrar num processo de maturação para depois você começar a ser você mesmo, né? Que é muitas vezes as pessoas se encontram e as pessoas dizem, olha, o que você gosta? E aí se tem essa ideia de que o que a pessoa gosta é o que ela é. Mas não é assim. É muito mais complexo. Muito mais complexo. E as pessoas elas acabam ficando restringidas, né, a uma conversa de bar. Então elas ficam restringidas a elas ficam, como é que nós podemos dizer? Elas têm conversas assim muito superficiais, né? E aí vem o casamento ou vem o namoro e as pessoas muitas vezes ficaram juntas ali tanto tempo e daqui a pouco chega no final da relação e elas simplesmente assim não entenderam muito bem por que elas se uniram, né? Então elas não se conhecem, elas se unem para depois colocar a mão no queixo ali depois de uns 10, 20 anos que estão juntas e tentar realmente entender, né? Quando isso acontece, porque às vezes não, a pessoa não para, né, pra ver, né? Olha, por que eu tô com essa pessoa? Aí vem, né, um instrumento da sociedade, né? Que é um instrumento chato, que é uma coisa que não precisaria acontecer, né? Aí vem divórcio, aí vem papelada, aí vem uma cacetada de coisas que realmente não deveria fazer parte da sociedade. Esse negócio aí de divórcio, essas coisas. Pessoa, ela deveria ali entrar na relação, tá? Vamos ver ali o que dá. E separou, separou, né, gente? Só que esse separar seria uma coisa aí que viria depois que você sabe realmente
com quem você se casou, com quem você está namorando. E aí tem os problemas de amizade. Às vezes você pensa que um amigo é isso e o amigo te sacaneia. Então são problemas complexos e você só consegue solucionar problemas complexos criando soluções complexas, né? E as soluções complexas, elas não estão em livros, elas não estão nas relações empíricas com as pessoas, elas não estão na escola, elas não estão no curso técnico, elas não estão na faculdade, porque isso aí envolve muita coisa. Envolve um processo de abstração. Você precisa ter um acentuado processo de abstração para você conseguir fazer a leitura das coisas como elas são. Aí você precisa de um pouco de leitura, aí você precisa se relacionar com as pessoas, e aí você não pode se relacionar só com um tipo de pessoa, você vai ter que se relacionar com uma diversidade gigantesca, né, de pessoa. E aí você vai ter que observar as coisas como elas são. E muitas vezes observar as coisas até como elas não são. Então, às vezes a pessoa, ela parece ser uma coisa, mas ela é outra. Então você vai precisar ficar atento para descobrir o que ela é de verdade. Sendo que ela está sempre mostrando uma coisa que ela não é, né? Então a dica de hoje é uma tentativa de você tentar aí ter uma conversa no período aí de 16 dias que ela consiga ultrapassar a superficialidade. Como é que é isso? Entendendo o outro, ou então tentando achar uma solução complexa, ou então tentando construir alguma coisa, né? Muitas vezes se tem essa ideia que é o dinheiro que vai transformar tudo, que é o poder que vai transformar tudo. Só que são as pequenas coisas e a soma de muitas pequenas coisas e de coisas que não tem a ver com coisas superficiais, como o dinheiro, como o poder, que realmente podem alterar o curso das coisas, né? Por exemplo, tem um animal que ele tá próximo aí de morrer. Ele precisa de oxigênio. E aí você encontra esse animal. E aí você entende que são vários animais que precisam de oxigênio. E aí você pensa o seguinte: se eu devolver esse animal para a água, eu não tenho garantia que ele vai sobreviver. E se eu devolver esse animal para a água, os outros animais não significa que eles vão todos sobreviver. Só que quando você deixa de fazer uma pequena coisa, você acaba se tornando parte do problema, né? Porque você teve a probabilidade de fazer alguma coisa e você cruzou os braços, né? Eu não tô pedindo pra você brigar com, sei lá, com um cara mais forte que você, um cara que fez alguma coisa errada.
Eu não tô dizendo pra você sair na rua gritando, coisas que as pessoas precisam saber pra poder mudar a sociedade. Não tô falando nada disso, gente. Estou trazendo coisas aqui pra você superar esse problema aí do analfabetismo funcional no que diz respeito à raiva, né? Nosso tópico 2. Que essa raiva aí, ela não deixa a pessoa chegar ao seu máximo potencial. A pessoa, ela aprende a ter raiva. São poucas pessoas que elas realmente têm a raiva dentro delas e elas são terrivelmente raivosas. A raiva é um comportamento que se aprende. Você deseja aí aprender a ter mais raiva e mais raiva e mais raiva e mais raiva? Ou você pretende superar esse problema fazendo pequenas coisas? Essas pequenas coisas podem ser por você, como podem ser pequenas coisas para melhorar a vida de alguém. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações.